Em apenas 4 semanas, o céu se iluminará para dar as boas-vindas a 2026. E milhões de fogos de artifício que estão sendo preparados agora irão iluminar esse momento. Você já se perguntou quantos passos complexos são necessários para criar essas explosões brilhantes que duram apenas alguns segundos? Por trás de cada explosão de luz existe toda uma jornada artesanal, desde salas de mistura química e linhas de formação de estrelas até áreas de montagem rigorosamente controladas. Neste vídeo, vamos adentrar o mundo fascinante da produção de fogos de artifício, onde a beleza ilumina o céu noturno a partir de ingredientes que parecem quase sem vida. Nos mais deslumbrantes espetáculos de fogos de artifício, há um detalhe que quase ninguém nota. O azul é uma das cores mais raras que aparecem no céu. Para criá-lo, compostos de cobre devem queimar dentro de uma faixa de temperatura extremamente estreita. Apenas um ligeiro desvio de algumas dezenas de graus irá mudar a cor para verde ou um branco desbotado. Da próxima vez que você assistir a fogos de artifício, tente identificar uma explosão azul verdadeira. No Brasil, especialmente durante as festas de fim de ano e celebrações juninas, os fogos de artifício fazem parte da nossa cultura. O que é notável é que, mesmo na era da automação, a produção moderna de fogos de artifício ainda depende muito do trabalho artesanal. Cada estrela individual é misturada, prensada e seca por artesãos qualificados. Mas por trás dessa beleza, esconde-se uma camada silenciosa de risco. Alguns componentes químicos, como bário ou cobre, podem ser prejudiciais se inalados por longos períodos. É por isso que os trabalhadores atuam em turnos curtos, utilizam todos os equipamentos de proteção individual e trabalham em salas onde os sistemas industriais de filtragem de ar funcionam continuamente para manter o ar seguro. Por trás de cada explosão brilhante de fogos de artifício no céu, encontra-se uma mistura química preparada com precisão quase perfeita. O processo começa dentro de uma sala de mistura isolada, onde os técnicos pesam cada pó de acordo com fórmulas de cores testadas milhares de vezes. O pó de carvão ultrafino define a velocidade de queima. O enxofre mantém a reação estável e o nitrato de potássio atua como oxidante, permitindo que a mistura se inflame exatamente no momento certo. Durante a fase de produção de cores, eles adicionam sais metálicos altamente purificados, estrôncio para vermelho, bário para verde, sódio para amarelo e nitrato de cobre para o raro tom azul. Uma vez que os ingredientes estejam misturados, todo o lote é passado por peneiras de aço com malha extremamente fina. O pó fino cai como um riacho de areia negra, enquanto quaisquer pedaços ou partículas grandes ficam retidos na superfície. Esta etapa faz com que cada grão fique com tamanho uniforme, um requisito crucial para garantir uma queima uniforme e evitar pontos quentes que possam distorcer a cor. Somente após atingir a finura adequada, a mistura é carregada em grandes tambores de aço para a mistura completa. Esses tambores giram lentamente por horas, permitindo que cada partícula se misture uniformemente às outras. O resultado é um pó refinado e seguro, puro o suficiente para se tornar o coração das pequenas estrelas pirotécnicas que iluminarão o céu. Uma vez que a mistura em pó atinja a finura adequada, é transferida para a área de prensagem, onde máquinas hidráulicas especializadas a comprimem em grânulos cilíndricos. Os técnicos carregam o pó em moldes metálicos com múltiplas cavidades, cada cavidade formando um grânulo significativamente maior do que o grão final usado em um fogo de artifício. A prensa desce lentamente e mantém a pressão por 3 a 5 segundos, garantindo que cada grânulo atinja uma densidade estável. Quando o ciclo de prensagem termina, o molde se abre para revelar fileiras de grânulos escuros e compactados. Os operários inclinam o molde com cuidado, permitindo que os grânulos deslizem para bandejas de madeira forradas com papel antiestático para reduzir o risco de faíscas durante o transporte. Uma vez que os grânulos brutos tenham tomado forma, eles são transferidos para um tambor rotativo para estabilizar sua superfície, aumentar a durabilidade e garantir uma taxa de queima uniforme. O tambor é normalmente feito de aço inoxidável e posicionado em um ângulo de 30 a 45 graus. Enquanto o tambor gira,
Os técnicos pulverizam uma solução aglutinante fina ou aplicam pó seco adicional, dependendo dos requisitos técnicos. O aglutinante fortalece a camada externa, evitando que cada grânulo se lasque durante o manuseio e a montagem posterior. Se for necessário um tamanho maior, os técnicos se revezam entre pulverizar o aglutinante e adicionar o pó através de múltiplos ciclos. Cada camada aumenta o diâmetro apenas por uma quantidade mínima, mas após muitas rotações, os grânulos crescem gradualmente até atingir o tamanho exato necessário. A etapa de revestimento geralmente dura de 30 minutos a várias horas, dependendo da especificação. O arredondamento básico pode levar apenas de 20 a 40 minutos, mas para crescimento em camadas usado em bombas de exibição aérea, o processo pode levar de 2 a 3 horas. Uma vez que as estrelas arredondadas tenham terminado o revestimento, elas passam para a fase de secagem, que estabiliza sua estrutura e reduz o teor de umidade a um nível seguro para a queima. Os técnicos espalham as estrelas em uma camada fina e uniforme em bandejas largas, garantindo que cada peça tenha espaço suficiente para não grudar nas outras. Nas fábricas modernas, as estrelas geralmente são secas em ambientes fechados em temperaturas entre 25 e 30 graus Celsius, com a umidade mantida estável. Assim, a camada de aglutinante seca lentamente sem rachar. Em oficinas mais tradicionais, ou em operações de grande escala em partes da Ásia, as estrelas são secas sob a luz solar direta, mas sempre colocadas sob um abrigo aberto nas laterais para evitar exposição à chuva e proteger da luz solar excessiva. Durante todo o período de secagem, os funcionários giram ou reposicionam as bandejas para que cada estrela receba uma quantidade uniforme de calor e circulação de ar. O tempo total de secagem pode variar de várias horas a mais de um dia inteiro, dependendo do tamanho das estrelas e das condições ambientais. Na próxima etapa, a linha de produção se divide em dois caminhos separados, correspondentes aos dois tipos de fogos de artifício mais comumente usados em displays profissionais: fogos de artifício em formato de tubo e bombas aéreas. Depois que as estrelas atingirem o nível adequado de secura, os técnicos passam a carregá-las no tubo de fogos de artifício, o componente que determina como o efeito visual será apresentado uma vez lançado ao céu. Esses tubos são normalmente feitos de múltiplas camadas de papel craft ou de materiais compostos, ambos projetados para suportar alta pressão quando a carga de lançamento se inflama. Usando um funil ou uma colher de madeira, os técnicos guiam cuidadosamente as estrelas para dentro do tubo, evitando qualquer impacto forte. A quantidade de estrelas colocadas dentro de cada tubo segue uma fórmula específica baseada no efeito desejado. Menos estrelas criam um único rastro de luz, enquanto uma quantidade maior produz uma explosão mais densa e vibrante. Finalmente, a abertura do tubo é limpa e inspecionada para garantir que todas as estrelas se encaixem corretamente dentro, sem inclinar ou tocar nas paredes internas. Uma vez que as estrelas estejam devidamente posicionadas dentro do tubo, os técnicos passam para a próxima etapa: adicionar a carga de lançamento que impulsiona todo o conjunto para o céu. O propelente mais comumente usado é a pólvora negra em forma de grão grosso. Os técnicos medem a carga do lançamento de acordo com uma especificação fixa, porque mesmo alguns gramas a mais ou a menos podem afetar diretamente a altura que as estrelas conseguem atingir. Após o pó ser despejado no tubo através de um funil, uma ferramenta de compactação de madeira ou plástico é usada para fixar a carga sem danificar as estrelas acima dela. Uma vez que a carga de lançamento tenha sido garantida, os técnicos passam para uma etapa igualmente crítica: conectar o pavio que controla o ponto de ignição. O pavio é o componente que determina exatamente quando o fogo de artifício é acionado. Portanto, esta etapa é realizada com extremo cuidado. Cada tubo é levado para a estação de montagem do pavio, onde os técnicos cortam o pavio em um comprimento padrão. Existem dois tipos principais: um pavio de queima lenta que cria um atraso e um pavio de queima rápida usado para disparos rápidos ou efeitos sequenciais. A extremidade do pavio é inserida na boca do tubo e fixada no lugar com um revestimento de papel artesanal
ou um adesivo especializado. Uma vez que o pavio esteja firmemente conectado, a abertura do tubo é selada com uma tampa de papel prensado ou uma cobertura plástica fina para proteger o interior da umidade. Com os fogos de artifício em formato de tubo concluídos, a linha de produção passa a utilizar um tipo mais complexo de dispositivo pirotécnico, a bomba aérea. As bombas aéreas começam com 2 camadas hemisféricas de papel feito de polpa comprimida ou várias camadas de papel artesanal, moldados para resistir à pressão da explosão. Os técnicos preparam as estrelas completamente secas e as separam cuidadosamente por tamanho. Nesta fase, o pavio de tempo já foi instalado no centro do hemisfério. Assim, as estrelas são dispostas em anéis concêntricos ao redor do pavio. Esse layout em anel garante que, quando a bomba explodir, as estrelas se espalhem para fora em um padrão perfeitamente arredondado no céu. Cada fábrica tem seu próprio método de organizar as estrelas, dependendo do efeito pretendido. Um único anel para uma explosão simples, 2 ou 3 anéis para uma explosão mais densa e completa, ou padrões especializados projetados para criar formas como corações, anéis ou crisântemos. Uma vez que todas as estrelas estejam posicionadas corretamente, a camada explosiva central é preparada. Esse componente é conhecido como carga de ruptura e é o núcleo da bomba aérea, responsável por impulsionar as estrelas para fora em todas as direções quando a bomba detona no céu. A carga explosiva é normalmente feita de pólvora negra, misturada com cascas de arroz previamente embebidas em pó explosivo. As cascas de arroz criam porosidade e ajudam a distribuir a força explosiva uniformemente durante a explosão. Os técnicos despejam a carga explosiva na cavidade entre as 2 camadas de estrelas, preenchendo todo o espaço central sem compactá-la demais. Controlar a densidade dessa camada é crucial. Se estiver muito solta, a bomba explode fracamente e o efeito torna-se escasso. Se for muito compacta, a pressão interna aumenta demais e a bomba pode quebrar de forma irregular. Na próxima etapa, os 2 hemisférios são unidos para formar uma bomba esférica completa. Imediatamente após as metades serem alinhadas, os técnicos aplicam um anel de adesivo ao redor da base do pavio de tempo e amarram bem com barbante de papel artesanal para selar o ponto de entrada do pavio, criando uma junta sólida e hermética que impede vazamento de gás durante a ruptura. Em seguida, reforçam toda a emenda usando cola ou pasta à base de amido, seguido por várias camadas de papel artesanal envolto ao redor da bomba para aumentar sua resistência estrutural. O número de camadas depende do tamanho da bomba. Uma bomba de 3 polegadas normalmente requer apenas algumas camadas, enquanto bombas de 6 a 8 polegadas exigem muito mais para suportar pressões internas mais elevadas. À medida que as camadas são aplicadas, a superfície da bomba é pressionada suavemente para preservar sua forma esférica perfeita, impedindo qualquer deformação que possa desestabilizar sua trajetória de voo. Independentemente do tipo de fogos de artifício, nenhum deles pode ser comercializado, a menos que primeiro passe por uma inspeção completa antes de sair da fábrica. Na área de inspeção, os técnicos realizam as medições mais essenciais: o peso de cada bomba, a espessura das camadas de papel, a vedação do invólucro, a condição do pavio e a localização da carga de lançamento. Após confirmar a estrutura externa, a fábrica seleciona aleatoriamente várias bombas de cada lote de produção para testes em condições reais. Essas amostras são levadas para uma área de testes dedicada, colocadas dentro de um morteiro de teste de aço e equipadas com dispositivos de medição como câmeras de alta velocidade, sensores de pressão e altímetros. O objetivo é verificar 3 parâmetros-chave: o momento exato do pavio temporizado, a altitude que a bomba atinge e o padrão de dispersão da carga de explosão. Uma vez que todos os testes de inspeção atendam aos padrões exigidos, o lote de fogos de artifício é transferido para a área de embalagem para os preparativos finais antes do envio. Aqui, cada fogo de artifício é novamente classificado de acordo com seu diâmetro, tipo de efeito e número do lote. Quando a embalagem estiver concluída,
Cada caixa é selada e transferida para uma área de armazenamento separada, onde a temperatura e a umidade são controladas continuamente para evitar a absorção de umidade ou degradação dos compostos pirotécnicos. A partir deste ponto, os fogos de artifício embalados são carregados em contêineres de transporte especializados ou caminhões licenciados e aprovados para o transporte de materiais inflamáveis, prontos para serem entregues em portos ou a operadores profissionais de fogos de artifício. De minúsculos grãos de pólvora negra ao brilho intenso que pinta o céu noturno, a criação de um fogo de artifício é uma jornada moldada pela precisão, paciência e gerações de artesanato. Cada bomba que sobe ao ar carrega consigo horas de mistura, prensagem, moldagem, selagem e testes. Inúmeras etapas silenciosas que devem ser todas perfeitas muito antes de uma única faísca ser acesa. E quando esse momento finalmente chegar, o que vemos não é apenas uma explosão de cores, mas o resultado da engenharia levada ao limite e de artesãos que sabem como transformar matéria-prima em arte. Se você ficou fascinado por esse olhar por trás das câmeras, não se esqueça de clicar no botão curtir. Compartilhe suas ideias nos comentários e inscreva-se no canal Fábrica Industrial para que você nunca perca nosso próximo mergulho profundo no mundo da manufatura e da tecnologia.